Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Meu nome é Alex, filho amado de Deus, discípulo de Jesus Cristo, lidando no CR com mágoas e ressentimentos do passado. Confesso que o CR é um presente de Deus na minha vida. Estou participando do grupo de passos, avançando junto com os meus companheiros, com os meus irmãos, e confesso que é um momento precioso da parte de Deus para lidar com aquilo que tem me aprisionado durante muitos anos. Antes de falar um pouco mais do CR, eu quero apresentar a vocês Yumi. Vem cá, Yumi, por favor. Yumi é um presente de Deus para a nossa igreja. Ajuda do alto. Yumi nos procurou, caminhamos juntos, choramos juntos, oramos juntos, e hoje ela está aqui para a glória de Deus. Ela é um artista plástica e hoje ela vai, com os dons e talentos que Deus deu a ela, vai nos presentear com algumas artes específicas do nosso primeiro encontro do CR da Primeira. Então você recebeu aí um papel da lição, para que vocês anotem tudo o que acontecerá aqui nesta noite, e ao final vocês vão ser 8 ou mais. Isso nós não combinamos, né? Enfim, a quantidade que ela fizer de desenhos, nós vamos sortear para vocês, tá bom? Então, durante todo o nosso encontro, ela vai estar ali, quietinha ali, derramando dos dons e talentos que Deus deu a ela, para abençoar a nossa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Eu quero, juntamente com vocês, fazer a oração da serenidade. Tivemos o contato com essa oração no CR, e eu convido você, vai projetar aqui na tela, para que nós orássemos juntos essa oração. Mas que cada palavra que você verbalizar, você permita que essa oração desça o mais íntimo do teu coração. Essa é uma oração que nós faremos semanalmente. E semanalmente eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com esta oração. Então, vamos todos juntos? Vamos lá. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará todas as coisas corretas, se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. E com essa alegria nós vamos continuar louvando ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Pode se sentar. Meu nome é Almir, sou um filho amado de Deus, no CR, recuperando das questões da ira, da cólera, e Deus tratando a minha vida nesse aspecto. Boa noite, meu nome é Cassiana, sou uma filha amada de Deus, seguidora de Jesus Cristo, e estou tratando questões relacionadas a traumas da infância e feridas emocionais. Eu gostaria de convidar vocês, junto conosco, a ler os 8 princípios com base nas bem-aventuranças. Fique à vontade para estar lendo comigo e com a Cassiana os 8 princípios. Vamos lá? Número 1, princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle.
Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais dano a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdias dos outros. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-lo. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Amém. Glória a Deus. Passamos essa primeira etapa e eu quero carinhosamente, com muita alegria no meu coração, chamar Dona Sônia e George para estarem aqui acima. Eu preciso falar desses dois. Honra é para o casal, minha irmã. O George sem essa metade aí não ia ser o George. Nem a Dona Sônia sem essa metade não ia ser a Dona Sônia. Queridos, nós tem um grupo aqui, um grupo que está mais chegado aqui à frente, que já te abraçou ali na recepção. Nós estamos já há mais de 4 meses fazendo o grupo de passos, que é um grupo para se preparar para estar liderando os grupos do CR, que aos poucos vocês vão se inteirando, se incorporando mais, o que é o Celebrando a Recuperação. E durante todo este período, George, Dona Sônia, sempre nos suportando, sempre nos ensinando, nos capacitando, vindo lá de São Bernardo do Campo, passaram vários dias de treinamento aqui conosco, um coração, por isso que ele é grande, porque para caber tem que ser grande. Então, honra quem honra, e eu gostaria que vocês aplaudissem fortemente esse casal. Temos aprendido muito com eles, eles dão treinamento para inúmeros CR já. Acredito que perderam as contas de quantos CR já inauguraram, capacitaram pessoas para cuidar de algo tão precioso e tão íntimo de cada um de nós. Então, é com muita alegria que o George vai ministrar a nossa primeira lição do CR. Então, vocês, assim como nós já fomos ricamente abençoados, vocês também serão nesta noite. Jorge, muito obrigado. Essa igreja agradece imensamente pelo todo o seu carinho, empenho e dedicação, pelo seu ministério, pelo que a sua família representa para nós. Deus abençoe. Fique à vontade.
Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, seguidor de Jesus, em recuperação de feridas emocionais da infância e de todas as consequências dessas feridas na vida adulta. Meu nome é George. Oi. Já vão acostumando, né? No Celebrando a gente faz assim, nós nos apresentamos com a nossa identidade firmada em Deus, em Jesus. Nós não nos definimos por aquilo que nos escraviza, mas nós nos definimos por aquilo que nos liberta, que é Jesus, né? E toda vez nós falamos o nosso nome, quando nos apresentamos, e gostamos de ouvir esse oi, né? Então vamos de novo? Agora eu quero ouvir direito. Eu sou um filho amado de Deus, seguidor de Jesus, em recuperação de feridas emocionais da infância e todas as consequências dessas feridas na vida adulta. Meu nome é George. Olha, que gostoso. Gente, nome é algo muito importante e a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu gosto de tomar muito cuidado com o nome. E normalmente eu me atrapalho um pouquinho com o nome, né? Não é fácil de esquecer os nomes. Preciso exercitar melhor isso. Muito bem, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a primeira aula do Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação tem 25 aulas. São 8 princípios que vocês viram aqui. E 12 passos. Então, a nossa jornada é uma jornada de 12 passos. Pode pôr a lição. É uma jornada de 12 passos. E quando nós falamos de uma jornada de 12 passos, é importante que cada um complete os passos. Então, o primeiro passo, completou, completou. Segundo passo, completou, completou. E tem alguns passos que, às vezes, você fala, mas eu não tenho como completar esse passo assim em tão pouco tempo, não tem problema. E hoje, nesta lição, nós vamos falar um pouquinho do celebrando também, e de por que nós precisamos de recuperação. Eu sei que está sendo transmitida essa primeira parte, então você que está ouvindo pela internet, seja muito bem-vindo também. Estamos aí falando para vocês. E, se você quiser achar interessante, tema de recuperação, tema de transformação pessoal, com Jesus no centro da recuperação, compartilhe essa live com alguém que precise, né? Você vai abençoar outras pessoas. A lição de hoje tem por título negação. E nós vamos explicar isso, tá bom? O que é a negação. A lição de hoje está baseada no princípio 1, que nós lemos, e eu vou ler novamente, e no passo 1, ou seja, nós estamos começando a jornada pelo começo. E eu aconselho ninguém a pular nenhum passo, né? Princípio 1, reconheço que não sou Deus. Gente, é preciso falar isso? Reconheço que eu não sou Deus? Eu sei que eu não sou Deus. Estou dentro de uma igreja, eu sei que eu não sou Deus. Eu sei que tem Deus, que existe um Deus. Tudo bem. Mas então, por que você fica agindo igual a Deus por aí? Você reconhece que não tem Deus, mas você quer agir igual a Deus? Você quer controlar o incontrolável na sua vida? Ou às vezes você está batendo cabeça e não quer pedir ajuda para alguma coisa que outras pessoas podem te ajudar, outras pessoas até que já passaram pelo mesmo caminho. Então, por que você tenta ser Deus? Então, o primeiro princípio começa assim: reconheço que não sou Deus. O pastor Rick Warren, uma vez num congresso, ele falou assim: Deus chega para você e fala assim, prazer, eu sou Deus, e você não. Muito bem,
eu sou Deus. Deus é Deus. Nós não somos Deus. Vamos assumir a nossa posição de não querer controlar as coisas que são incontroláveis. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas. Bom, tudo começou com um fulano chamado Adão. Ele arrumou essa confusão para nós. E de Adão até Jesus, ninguém conseguiu arrumar esse negócio, né, essa confusão. Aí veio Jesus, aí Jesus arrumou. E é esse Jesus que nós precisamos convidar para o nosso processo de recuperação. Então, admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas, porque o pecado habita em nós. E que a minha vida está fora de controle, ou a sua vida completamente, ou algumas áreas da sua vida. E o versículo que dá base: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. É uma atitude de humildade, né? E é assim que nós começamos a sair da negação, sendo humildes. O passo 1. Admitimos que éramos impotentes. Você percebe que o princípio 1, ele começa na primeira pessoa do singular, né? Eu reconheço, eu. Então, os princípios trazem a responsabilidade para o indivíduo. Então, você é a única pessoa responsável pela sua recuperação. Não é a igreja, não é o ministério, não são os líderes, é você. É você que tem que sair da sua casa toda terça e vir para cá, né? E vocês que estão pela internet, semana que vem, aqui, ó, presencial, tá bom? Fica o desafio. Aí, o passo, ele é já na primeira pessoa do plural. Admitimos, ele é mais coletivo, que éramos impotentes perante as nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que a nossa vida se tornou ingovernável. Então, esse admitimos é que já mostra que você não está sozinho, né? Você não está sozinha nesse processo. Tem mais gente junto com você. E sabe o que é interessante quando a gente chega no Celebrando a Recuperação? É que a gente acha que nós somos a única pessoa que tem aquele problema. Você se acha a pior pessoa do mundo. Não, eu sou o único que tem esse problema, ou a única que tem esse problema. E aí você começa a ouvir as histórias e você fala, nossa, tem mais gente nesse mesmo barco, né? Por isso, os passos já trazem esse sentido de coletividade. Então, nós temos feridas, dependências, comportamentos compulsivos e que a nossa vida se tornou ingovernável. Aí, esse versículo que dá a base para o passo 1 de Romanos: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, disse o apóstolo Paulo. Gente, quero chamar a atenção aqui para que quem falou isso foi o grande apóstolo Paulo. Ok? O que ele falou? Mesmo tendo dentro em mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. O apóstolo Paulo já confessou que ele era impotente diante de muitas coisas. E, gente, se o apóstolo Paulo admitiu, o que falta para você admitir também? E a coisa mais linda que tem é quando, e que dá mais prazer, é quando uma igreja decide implantar o Celebrando a Recuperação, ou seja, tem o apoio do pastor e de toda a liderança da igreja. Ou seja, aqui é um lugar onde você pode admitir que você não é uma pessoa perfeita, né? Aliás, pessoas perfeitas não são bem-vindas aqui, atrapalham. Se você é perfeito, não é o seu lugar. Aqui é o lugar de pessoas imperfeitas. Muito bem, eu espero que o apóstolo Paulo inspire você na noite de hoje com essa confissão que ele fez.
Ok, então o início da nossa jornada. O início da nossa jornada, normalmente, quando você fala, eu vou iniciar um programa de transformação pessoal, a primeira coisa que acontece, e eu posso falar isso da minha própria experiência, são alguns medos. Normalmente, nós ficamos agarrados ao passado, e nessa coisa de se agarrar ao passado, a gente fica se automutilando. Porque toda vez que você lembra daquilo que te fizeram, você novamente traz essa pessoa para o presente e permite que essa pessoa te mutile, que te machuque novamente aqui, no presente. Aí passa mais um dia, você lembra de novo e traz aquela coisa e mais uma vez. Então, essa coisa de ficar agarrado aos erros do passado é algo que nós ensinamos no processo de negação para que a gente se livre disso, exercite. Você fala, mas é assim? Para algumas pessoas é mais rápido, para outras é mais difícil. Medo da mudança. Muita gente tem medo da mudança. O medo é de como será meu futuro após a mudança? Normalmente, o nosso cérebro quer nos levar de volta para a zona de conforto, para aquele lugar onde eu me sinto seguro. Não, eu estou aqui, estou seguro, ninguém mexe comigo. O nosso cérebro trabalha assim, ele foi feito para isso, né? Para nos levar de volta para a zona de conforto. E quando a gente fala de mudança, a gente fala de sair da zona de conforto. Isso é assustador. É assustador. E eu queria que nós refletíssemos aqui, e eu vou convidar todos a lerem comigo este versículo. Vamos ler? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Prestou atenção? O que a gente aprende? Primeiro, tem uma corrida, né? Segundo, tem uma arquibancada, e a arquibancada está lotada, né? Rodeados de tão grande multidão de testemunhas, então você vai iniciar uma corrida, tem uma arquibancada, a arquibancada está lotada, tem um monte de gente lá torcendo para dar certo e tem um monte de gente torcendo para dar errado. E a gente está na linha de largada, a corrida está posta diante de nós. Você está, Leão? Na linha de largada. Está aquele movimento, arquibancada, e você está pesado. Tem uma mochila nas suas costas. E você fala, cara, como é que eu vou correr? Como que eu vou correr? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair dessa situação? Eu vou pedir para o pessoal colocar o vídeo da menininha e vamos assistir. Presta atenção nesse vídeo e vamos entender o que é este peso.
E é isso. Amém. Durante a nossa vida, nós vamos acumulando pedras nessa bagagem. Vamos acumulando coisas. Já dei um spoiler aqui do resto, foi rápido demais. Sou eu que estou movendo ou é vocês? Eu? Então põe no início, por favor. Hã? Eu sei, é. Posso avançar aqui, né? Tá. Muito bem. Ok, nós estamos falando do peso e o pecado. Então, desde a nossa infância, nós vamos acumulando essas pedras, né? Que podem ser feridas, podem ser ofensas, pode ser um lar disfuncional e a gente cresce com medo, cresce com culpa. Às vezes os pais se separam e a criança acha que ela foi culpada pela separação e carrega esse peso para a vida. Enfim, existem inúmeras maneiras de nós irmos acumulando esses pesos. E o que isso faz? E fora o pecado, né, que nós carregamos hereditariamente. Tudo isso vem com a gente. E esse vídeo, ele mostra isso, ele mostra esses pesos sendo... Primeiro a menininha vai pegando as pedras, porque ela acha, que bonitinho, eu vou pegar isso, isso aqui é bonitinho, essa pedra, e vai pegando coisas. E vai chegando uma época que pessoas vão colocando coisas na mala, até que alguém ajuda ela a se livrar do peso, porque ela não consegue sozinha, né? Esse é o Celebrando a Recuperação. E quais são esses pesos? São feridas, maus hábitos, mentiras, enfim. Existe uma série de maus hábitos, né, que a gente vai praticando, a gente se envolve em coisas que levam a gente a praticar esses maus hábitos e compulsões e dependências e enroscos. E a gente vai acumulando essas pedras. E chega um ponto que a gente não vê mais saída. E esse foi o ponto que eu cheguei no Celebrando a Recuperação em 2008, sem ver saída para o meu problema. Me achava a pior pessoa do mundo. E esses pesos, nós traduzimos, né, as suas falhas. Às vezes você fracassou em alguma coisa, se acha uma má pessoa porque foi má na escola, chegou a ser ofendido, abusado, sofreu bullying, e abusos de inúmeras maneiras, seja sexual, seja verbal, seja emocional, né, enfim. E a gente acaba desenvolvendo hábitos e a gente se enrosca nessa vida de inúmeras maneiras, às vezes até se envolve em negócios não muito éticos, ou arruma um amante ou uma amante, e por aí a gente vai se enroscando. Por quê? Porque a gente carrega uma dor, a gente carrega uma bagagem com a qual a gente não consegue lidar. E chega na vida adulta, nós, às vezes, chegamos numa situação como essa. Não existe uma pessoa melhor que eu, pior do que eu. A culpa e a vergonha acabam me empurrando para baixo. E algumas pessoas chegam a um nível de desespero tão grande que pensam até em acabar com a sua própria vida. Mas isso não é necessário. Porque são problemas temporários que podem ser resolvidos. E agora você tem um lugar, que é aqui, nesta igreja, que você pode vir e ser recebido por pessoas que vão te acolher, que vão te amar, que vão te apoiar, sem julgar. Sem julgar. Bom, vamos endereçar cada uma dessas coisas.
Mas a primeira pergunta que vem é: existe perdão? Sabe, eu cheguei num ponto em que eu pensei assim, cara, Deus me abandonou, Deus não está mais nem aí comigo, Deus não responde às minhas orações, eu estou me afundando cada vez mais. E cadê Deus? Cadê Deus? E na Bíblia nós encontramos essa resposta, e quando nós nos damos conta disso, nós encontramos a nossa primeira ponta de esperança da nossa mudança. Deus já perdoou. Deus já perdoou. Nós acabamos de comemorar a Páscoa. E o que é a Páscoa? A ressurreição de Cristo venceu a morte. A Páscoa teve origem na passagem, do anjo da morte no acampamento lá no Egito. E o que salvou as pessoas da morte? O sangue de um cordeiro. E esse sangue de cordeiro acabou se completando, esse sacrifício, na cruz de Jesus. É por isso que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição, porque Jesus é o cordeiro que derramou o seu sangue por nós. E ele derramou esse sangue para perdoar todos os pecados, não somente alguns. Deus perdoou tudo. Até os pecados que você vai cometer amanhã já estão perdoados. Os pecados da semana que vem já estão perdoados. Acredite ou não, isso é o que diz a palavra de Deus. Está tudo perdoado. Você não precisa fazer mais nada além de acessar a cruz e receber esse sacrifício. E receber Jesus como a resposta que vai te dar liberdade e que vai te levar para a vida eterna. E a partir do momento que você entende que o perdão de Deus já está pronto, foi consumado em Jesus, você só precisa lidar com duas coisas. Primeiro, com você mesmo, com você mesma. Porque você não se perdoou ainda. E você precisa se perdoar. E depois, perdoar as pessoas que te ofenderam. Quebrar aquela corrente que toda vez que você lembra, você traz a pessoa do passado para o presente, você transporta a pessoa de volta ao futuro. Transporta a pessoa do passado para o presente e permite que essa pessoa te machuque de novo. Cortar essa corrente. Mais para frente vai ter uma lição do Celebrando, especificamente para falar disso, dos tipos de perdão que nós precisamos desenvolver. Mas saia daqui hoje com essa certeza, Deus já te perdoou. Amém? Então agora quais são os seus medos? Eu vou me agarrar aos erros do passado? Em Filipenses 3,13 diz que Filipenses 3,13 retoma essa coisa da corrida, e fala que nós devemos esquecer as coisas do passado e correr para o alvo. E ele fala de novo, correr. É correr, não é andar, não é caminhar, não é passear, é correr. E para correr eu não posso ter peso, tenho que me livrar desse peso. Eu tenho medo da mudança. Em Hebreus 13:6, o autor de Hebreus recupera um salmo, Salmo 118, que diz que Deus é o meu auxílio, Ele é a minha força, é nele que eu confio. Então, tem medo do quê? Se você está aqui com pessoas e se você tem Jesus no centro da sua recuperação, qual é o medo? Não há necessidade de ter medo. Não há necessidade de temer a mudança. Porque se Deus é que vai mudar você, não é o Celebrando, não é a igreja, é Deus, e você precisa permitir que Ele faça isso, é Deus que vai mudar, Ele não vai te transformar numa pessoa pior do que você já é. Ou Ele não vai te transformar em alguma coisa que você acha, cara,
que vai acontecer comigo? Não, não vai. É Deus, é Deus, é o Pai. Somos filhos amados, somos filhas amadas de Deus. E como será o meu futuro após a mudança? Em 1 João 4,18, ele fala que o amor perfeito lança fora o medo. O amor perfeito elimina o medo. Então, se nós estamos ligados a essa fonte do amor, que vem de Deus, em Jesus, não há necessidade de ter medo. Acaba com isso hoje. Acaba com esse medo hoje. Hoje. Esse é meu desafio para você. Uma das coisas que mais desviam as pessoas de mudar é o medo de mudar. Por isso eu estou insistindo tanto nesse ponto. Muito bem, então qual é o passo 1? Você precisa se livrar da máscara da negação. Mas, Jorge, o que é esse negócio de negação? Não entendi ainda. O Celebrando define negação assim: é um falso sistema de crenças que não são baseados na verdade. Esse sistema de crença são aquelas pedras que você foi colocando na sua mochila ao longo da sua vida. E esse falso sistema de crenças foi construído por coisas que disseram para você, sobre as outras pessoas, sobre a realidade, sobre o mundo. E, quando criança, o nosso emocional, nós não temos uma estrutura emocional adequada para lidar com enfrentamentos, com adversidades. E aí nós recorremos a alguns mecanismos de proteção. Proteção do quê? Proteção da dor, proteção das feridas. Então, esse comportamento de autoproteção nos impede de encarar a verdade. E aí eu posso até dizer assim, provavelmente, falo isso com base na minha experiência, provavelmente você vai se transformar numa outra pessoa. Porque eu me transformei numa outra pessoa e uma vez a minha esposa falou para mim, estávamos conversando sobre as coisas erradas que eu fazia no passado, tal, dentro do nosso processo de recuperação, e ela falou, parece que eu não estou falando de você, parece que eu estou falando de uma outra pessoa. Aquele dia eu falei, caiu a ficha, eu falei, cara, eu me recuperei, eu mudei, sou uma outra pessoa. Amém? Então, esse falso sistema de crenças, você vai identificando isso durante a sua participação aqui às terças-feiras. Volte todas as terças-feiras. Você que está pela internet, venha toda terça-feira. Dê uma chance ao processo de recuperação. E entenda isso até como um convite de Deus, porque não fomos nós que trouxemos esse programa para cá, foi Deus. Tudo isso é obra de Deus. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui, por algum propósito. E você não vai desistir. Você não vai desistir. Muito bem. Travou. Travou? Espera um pouquinho aí. E o Celebrando usa essa figura do elefante cor-de-rosa no meio da sala de estar. Então, às vezes, em muitas casas, tem um problema que ninguém gosta de falar nele. É como se fosse um elefante cor-de-rosa. Imagina um elefante dentro da sua sala. O bicho é grande, né? E ele é cor-de-rosa ainda. E ele está lá. E todo mundo faz de conta que não vê, né? Não quer falar nisso. Não tem elefante. Não, mas, gente, a gente tropeça, a gente está tropeçando no quê? Isso está atrapalhando a vida da família, o que é isso? Não tem elefante aqui. Então, a negação é esse elefante cor-de-rosa no meio da sala. A partir do momento que você fala, eu tenho um elefante cor-de-rosa no meio da minha sala e eu preciso ver como é que eu vou tirar ele daqui.
aí você está começando a sair da negação. E o teu processo começou. Ó, que legal. Muito bem, identifique-se. Normalmente as pessoas que estão na negação usam algumas frases como essas, ou frases parecidas com essas. Podemos parar de falar nisso? Podemos parar de falar no elefante cor-de-rosa? Se não falarmos nisso, o problema vai embora, o elefante vai embora, ele vai sair pela porta ou vai pular pela sacada do prédio sozinho, né? A gente acha isso. Vamos fingir que nada aconteceu, tá bom? Deixa para lá. Botar uma pedra em cima disso, né? Ele não bebe tanto assim, né? Não. O fulano bebe mais que eu, você devia se preocupar com o outro lá. Ele bebe, aquele bebe, mas você está me enchendo por causa que eu bebo? Não bebo tanto assim. Tudo bem, isso não me machuca tanto. Né? E aí tem aquela coisa que você vai negando e vai deixando aquilo crescer dentro de você. Eu como demais por sua culpa. Eu falo isso para a Sônia. A Sônia cozinha muito bem. Eu falo, mas como é que vida dessa? Como é que eu vou fazer dieta? A culpa é sua. Não, gente. Transferir a culpa para outra pessoa é negação. Né? Você pode estar diante da melhor comida do mundo. Se você tem o controle, né, das suas emoções, você vai comer aquilo que é necessário, ponto. Então, transferir culpa para os outros, a culpa é do governo, a culpa é da inflação, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é de não sei o quê. E a gente arruma um monte de gente para pôr a culpa. E enquanto nós estamos arrumando desculpas e colocando a culpa em outras pessoas, nós estamos reafirmando a nossa negação quanto ao problema que está me atrapalhando. Se eu disser que tal coisa me machuca, capaz dela me deixar. Então, vamos deixar esse assunto para lá, né? Vamos conversar. A vida está difícil, não significa que eu tenho um problema. Todo mundo está com problema. Todo mundo tem problema. Essa é uma frase, né, quando começa com todo mundo, ou quem não, é negação. A gente transfere o nosso problema para outras pessoas. E se você se identificou com frases como essas, ou frases parecidas com essas, provavelmente tem uma área aí que você precisa trabalhar. Quais são os efeitos da negação? Você recebeu um boletim, né, quando você chegou, e atrás tem notas, né? Não sei se você está anotando. Mas aqui na frente tem um espaço para você preencher. E nós vamos falar dos efeitos da negação. E você vai preenchendo. O que você tem que completar no espaço vai aparecer aqui em amarelo. Por exemplo, negar danifica nossos sentimentos. Então, se você quiser completar, você pode escrever aí. Negar danifica nossos sentimentos. Então, aquilo que aparecer em amarelo é o que você precisa completar aí na sua folha, se você desejar. Reprimir os nossos sentimentos cala as nossas emoções. A gente não aprende a fazer uma leitura das nossas emoções. A gente vai para a escola, a gente aprende matemática, geografia, um monte de coisa, mas a gente não aprende a fazer leitura das emoções. Eu posso dizer o seguinte, cresci assim, homem não chora. Né? Poxa, vai falar isso para um garoto que está chorando? Fica quieto, homem não chora. Não é melhor você falar o que está sentindo, o que está te machucando. O que você está sentindo? Ensina a criança a fazer uma leitura dos seus sentimentos. E ensina ela como que a gente faz isso. Né? A gente não aprende a fazer leitura dos sentimentos. Se você nunca aprendeu, está na hora de entrar para a escolinha do Celebrando, escolinha de leitura de sentimentos do Celebrando. Né?
você está no lugar certo. Aqui você vai ser encorajada a fazer leitura dos seus sentimentos. Entender os nossos sentimentos permite encontrar liberdade. Ah, sim, puxa, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo triste. Eu estou sentindo que eu estou sendo deixado de lado. Eu estou sentindo que eu estou sendo traído. Eu estou sentindo que ninguém gosta de mim. Né? E a gente vai lendo, fazendo as leituras dos nossos sentimentos. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Gente, o objetivo aqui não é fazer uma leitura teológica do contexto desse versículo, mas eu quero que a gente se fixe aqui, ó, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Se você procrastina, se você adia as coisas, desculpa dizer, mas você é escravo da procrastinação. Se você não tem controle sobre a comida, desculpe dizer, mas você é escravo da comida. Se você depende de outras pessoas para afirmar aquilo que você é, ou para manifestar reconhecimento, e você não vive sem isso, se você busca reconhecimento o tempo todo, busca afirmação de outras pessoas, desculpa, mas você é escravo de outras pessoas. E assim, cada pessoa é escravo daquilo que a domina. Se eu não consigo controlar a minha compulsão por compras, eu sou escravo disso. Se eu não consigo controlar minha compulsão sexual, eu sou escravo disso. Se eu não consigo controlar a minha compulsão por jogos, eu sou escravo disso. E tudo isso me domina, né? Se eu não consigo controlar a pornografia, eu sou escravo disso. Ponto. Se você tem que levantar cedo e não consegue levantar cedo, você é escravo da cama, ok? Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. E a lição que fica aqui é: passe a ser o protagonista desse filme. Passe a controlar essas coisas. Você ser o protagonista. Não permitir que essas coisas te escravize. Põe essa palavra na sua cabeça, século 21, e você é escravo de alguma coisa. E às vezes essa coisa é uma outra pessoa. 2 Pedro 2,19. A negação esgota as nossas energias. A negação gera ansiedade. A ansiedade por aquilo que ou está no passado ou porque está no futuro. As pessoas se preocupam muito com isso, né? Se você tem muita preocupação com o passado, você tem ansiedade. Se você está muito preocupado com o futuro, você está ansioso. E tudo isso gasta energia. Consome energia. Nós, seres humanos, somos como baterias. Não sei se você já pensou nisso. Você acorda de manhã, né? Acabou de dormir, sono gostoso, tal, levantou, tomou um banho e tal, você está energizado. Aí você vai vivendo o seu dia e vai cansando, vai cansando, vai cansando. Chega de noite, você tem que plugar na tomada de novo, né? Você tem que ir para a cama, recuperar suas energias. Agora, tem dias que você chega em casa exausto demais, ou seja, a bateria, você já está usando bateria extra, porque não tem mais, você se sente exausto demais. Porque algumas pessoas, alguns relacionamentos, algumas situações durante o seu dia consumiram mais energia do que o normal. E aí você chega em casa realmente exausto. É como se fosse uma bateria mesmo, né? Nós somos assim. E aí você não quer fazer mais nada, né? Você joga no sofá, ou então vai dormir mais cedo, enfim.
E o contrário é verdadeiro. Tem coisas que recarregam a nossa bateria durante o dia. Isso também é verdade. Tem relacionamentos, tem pessoas, tem circunstâncias, tem situações que recarregam essa bateria. E aí você, que legal, né? Ainda bem que eu almocei com tal pessoa, me saí daqui assim, energizado, né? Então, a negação esgota as nossas energias. E não é no passado nem no futuro que nós vamos conseguir mudar, é no presente. Cada terça-feira nós vamos mudando um pouquinho. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. No versículo anterior era o quê? Escravo. O escravo precisa de liberdade, né? Está preso. E quem que põe em liberdade? O Senhor nosso Deus. Negação também gera barreira em nosso crescimento. Nós somos tão doentes quanto os nossos segredos. O próprio salmista diz: enquanto eu calei o meu pecado, eu adoeci. Ele estava definhando, né? Mas quando ele confessou o pecado, e vocês, gente, quando vocês começarem a fazer isso, como é bom partilhar, como você sai leve dos grupos de partilha. E eu quero destacar isso daqui, é uma frase do pastor Rick Warren: Deus não desperdiça nenhuma ferida. Então não importa o que aconteceu com você, não importa a sua história, Deus vai restaurar e Ele vai fazer mais uma coisa. Ele vai usar isso para o reino dele. E você vai poder ajudar outras pessoas. Isso não é bom? É o que eu estou fazendo aqui, é o que a Sônia está fazendo aqui, é o que outros líderes aqui estão fazendo. Ou seja, nós tivemos dificuldades, adversidades na nossa história, mas Deus transformou isso a partir do momento que eu procurei mudança e procurei no lugar certo, né? Procurei num programa estruturado e com Jesus, entregando tudo isso para Jesus. Aí sim, isso foi transformado. E hoje eu ajudo outras pessoas, ajudo outras igrejas. E você pode fazer a mesma coisa, igualzinho. Não pensa assim, não é para mim. Não pensa assim. Deixa Deus trabalhar com você, tá? Então, na sua angústia, gritaram por socorro. E o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. De novo está falando de quebrar as correntes. Eu espero que você já tenha aprendido isso. Já entendeu, né? Muito bem. A negação também nos afasta de Deus. E esse processo, muitas vezes, ocorre assim. A gente vai ficando tão cansado de tanta coisa que está acontecendo na nossa vida. Vai ficando tão exausto de tantas coisas. E a gente luta e não consegue sair. E é aquilo que fala o passo, né? A nossa vida está ingovernável. A gente não consegue se libertar disso. E a gente começa a sentir que Deus não existe. Deus não está respondendo minhas orações. Deus não está preocupado comigo. Deus virou as costas para mim. Deus não quer nada comigo. Eu peço para Deus falar comigo, Ele não fala, não faz nada. Então, todo esse nosso processo de negação nos afasta de Deus. E para que Deus comece a mudar isso, nós precisamos sair da negação, identificar a nossa negação e sair da negação. Então, a negação nos afasta de Deus. Mas sair da negação faz o quê? Alguém tem uma ideia? Faz o processo contrário, nos aproxima de Deus. A luz de Deus brilha na verdade. Nossa negação nos mantém na escuridão.
Deus é luz e não há nele escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Bom, gente, a luz e a escuridão não podem conviver, elas não coexistem, né? Não dá. Aonde chega a luz, a escuridão se dissipa, some. É isso mesmo? Ou ela só encolhe e fica no cantinho? Não. Aonde chega a luz, a escuridão dá no pé, some. Agora, como é que uma pessoa pode dizer que está na luz e vive na escuridão? Está precisando de um psiquiatra. Está meio doido. Porque não dá. É impossível viver na luz e viver na escuridão ao mesmo tempo. Estou unido com Deus, estou na luz, mas vivo na escuridão. Estamos mentindo com palavras e ações. Gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, tá bom? Ó, é o tal do João lá, tá bom? Porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Nós estamos unidos o quê? Então você vai parar de caminhar sozinho? Vamos parar de caminhar sozinho? Vamos parar de tentar sozinho? Né? A Bíblia fala que nós precisamos estar unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e também vai nos restaurar. Um outro efeito da negação é que a negação causa alienação dos nossos relacionamentos humanos. Está anotando? Quando negamos, achamos que sairemos impunes das consequências. Será que ninguém conhece os meus segredos? Olha, quando eu vivia uma vida dupla, uma coisa que consumia muita energia era que ninguém descobrisse as coisas erradas que eu fazia. Né? Não, um dia ainda vou voltar aqui para ler o meu testemunho, mas a gente gasta muita energia. Agora, quando a gente mantém a negação, nós acabamos machucando as pessoas à nossa volta. Acabamos afastando essas pessoas do nosso convívio. E a gente acha que ninguém sabe de nada. Né? A gente acha que ninguém sabe de nada. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Acho que está errado aqui, cada um diga a verdade para o seu padre no confessionário, não é não? Está errado isso aqui. Não. Cada um diga a verdade para o seu irmão ou para a sua irmã na fé. É isso aí. Nos celebrando, nós nos reunimos homens com homens, mulheres com mulheres. Não tem grupo misto. Grupo misto é só aqui, durante a lição. Mas depois é separado. Então, se você é homem, você vai dizer a verdade, vai tirar a sua máscara com o seu irmão na fé. Se você é mulher, com a sua irmã. Então, toda vez que você vier nos celebrando, você tira a sua máscara e participa do celebrando, participa do grupo. Quando você for embora, antes de sair no portão, pode pôr a máscara de volta. Beleza? Está autorizado. Ok? E você pode fazer isso até o dia que você estiver saindo no portão, você pegar a sua máscara e falar: não preciso mais disso. Tá bom? Então, enquanto você precisar, pode tirar a máscara no celebrando, depois você põe de volta. E Deus vai trabalhando com você. Porque quando você tira a máscara, você vem para a luz. Quando você confessa, quando você diz a verdade, você vem para a luz, você não está mais na escuridão. E quem é que opera na escuridão? É o outro lá, né? Não a gente. Deus opera na luz. Então, a partir do momento que nós dizemos a verdade, e aí Deus vai trabalhando com a gente, vai trabalhando nos nossos sentimentos,
vai trabalhando na nossa recuperação, vai nos transformando numa outra pessoa. E isso muda comportamento, isso muda caráter, isso liberta de uma forma que, gente, e depende de quem? De você. De você vir toda terça-feira e confiar no processo. E confie no processo. Às vezes a gente vem e fala, cara, mas não está acontecendo nada. Continue vindo. Ai, mas não está acontecendo nada. Continue vindo. Continue vindo. Porque comigo foi assim. Meses e meses eu falando, não está acontecendo nada, não está servindo para nada. Até que, de repente, eu comecei. Espera aí, eu fiz uma coisa que não era normal eu fazer. Eu percebi uma mudança. Aí você vai e mudou de novo, e mudou de novo. E aí você começa a assumir o protagonismo. A negação pode proteger da dor, mas nos impede de ajudar a nós mesmos e as pessoas que nós amamos. Um outro problema da negação é que ela aumenta a nossa dor. As pessoas costumam dizer assim, não, o tempo cura todas as feridas. Já ouviu isso? O tempo cura todas as feridas. Não, vamos varrer tudo isso para debaixo do tapete. Né? Esquece. Vamos pôr uma pedra em cima disso. Tudo bem. E a gente acha que o tempo vai resolver. E não vai. A negação faz com que as nossas feridas se inflamem e alastrem, transformando-se em culpa e vergonha. Vou contar um segredo aqui. Talvez você não se deu conta disso. Mas uma das coisas que mais está te atrapalhando hoje são essas duas palavrinhas, culpa e vergonha. Vergonha dos seus fracassos, vergonha de quem você foi, vergonha da sua história, vergonha de quem você é. E culpa pelas coisas erradas que você fez, pelas escolhas, pelo que você se tornou, e você acha que não tem mais jeito, e você quer acabar com a sua vida. E a culpa e a vergonha matam. Matam. Olha, eu queria dizer uma coisa para você. Se algum dia você pensou em suicídio, pense que o suicídio é uma solução definitiva para um problema que é temporário. Isso que você está vivendo, dá para resolver. Você não precisa acabar com a sua vida. Se acabar com a sua vida, não tem mais jeito. Mas você não precisa acabar com a sua vida. É um problema temporário. Vem para o celebrando. Dá um tempo. Uma vez eu estava num grupo de dependentes químicos e o rapaz chegou e falou assim, eu saí de casa hoje para acabar com a minha vida. Ele saiu de carro para acabar com a vida dele. Ele falou, e eu saí e aí lembrei que hoje tinha reunião do Celebrando. E eu resolvi ir na reunião e falei, Deus, hoje é a sua última chance. E ele continuou vindo. Na outra semana ele falou a mesma coisa. Na outra semana e depois ele parou de falar isso. Dá uma chance para Deus. Deus não quer que você acabe com a sua vida. Em hipótese alguma. Dá uma chance. Vem às terças-feiras, faz o processo. Fica pelo menos um ano. Daqui um ano, eu não combinei com o Alex, mas vou combinar. Dia 11 de abril do ano que vem, eu venho aqui e a gente vai conversar lá no café. Aí você vai me contar, Jorge, você estava certo. Não, não é o Jorge que está certo. É a Bíblia. Porque tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. E, gente, tem muita coisa no nosso emocional
que reflete no nosso corpo. E a medicina cada vez mais está comprovando isso. E eu tenho um caso dentro de casa. A minha esposa, ela sentiu uma dor no braço, ela não conseguia levantar o braço. Sônia, não conseguia levantar o braço. Mais do que isso. Foi nos médicos, tal, e qual é o diagnóstico? Tem que fazer cirurgia. E o resto era, você nunca mais vai conseguir levantar o braço mais que isso. E ela falou, eu não quero isso. E ela enrolou isso e foi buscando uma alternativa, até que ela descobriu que ela tinha raiva. Que essa dor era raiva. Raiva, muita raiva. Raiva de quem? Desse que vos fala. Ela tinha muita raiva de mim. E aí ela entrou no processo. E ela me bateu tanto, gente, mas me bateu tanto. Só que eu não estava lá. Provavelmente foi um travesseiro, uma almofada, alguma coisa. E ela descarregou a raiva, falou, gritou, falou tudo que ela tinha que falar. Hoje ela levanta o braço, não fez cirurgia. Esse é um exemplo típico do quanto que o nosso emocional afeta o nosso corpo. Então, quando falamos aqui de saúde espiritual, você vai se reconectar com Deus, você vai recuperar a sua espiritualidade e você vai confiar nele. É a primeira coisa. Ele vai restaurar o seu emocional e vai restaurar o físico, né? Às vezes essa dor de barriga, essa gastrite, essa dor de cabeça que você tem, sei lá, não sou médico, não estou, mas, gente, trata o emocional e veja o que Deus pode fazer por você, né? Muito bem. E a negação obceca a nossa visão. Tenho só mais 1 minuto e meio para terminar aqui. Nós não enxergamos a nossa própria realidade e ficamos presos na negação. E voltamos ao que falamos no começo, né? A negação é um sistema, é um falso sistema de crenças que nos afasta da realidade, que nos impede de enxergar a realidade. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, diz João 8,32. E realmente liberta. Agora, essa verdade que você precisa conhecer é sobre você mesmo. Quem é você? Quem é você? Primeira resposta que você tem que dar. Eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. Agora eu quero que vocês respondam. Quem é você? Quem é você que eu não ouvi? Essa é a sua identidade. Deus te criou a imagem e semelhança dele. E Deus não gasta tempo fabricando lixo, pelo amor de Deus. Para de se achar um monte de esterco. Para com isso. Deus não fabrica lixo. Você é uma obra-prima. Deus fez você direitinho. Aí você fala, mas Jorge, a minha vida não está esse direitinho. Está todo... Traz para o Celebrando. Vamos trabalhar e vamos ver o que Deus vai consertar na sua história, no seu comportamento, no seu caráter. Hoje, você não está conseguindo ver. Porque a negação tranca tudo aí e você não consegue ver. Agora, a partir do momento que você vem e dá a oportunidade do Celebrando trabalhar com você, você passa a enxergar a verdade e a realidade. Tem alguma coisa que Jesus não possa fazer? Você acha que tem alguma coisa? Você acha que essa sua vida aí, Jesus não tem poder suficiente para mudar? Hã? Você acha?
Quem acha, levanta a mão. Fala, Jesus não tem poder para mudar. Se você acha, por favor. Se você realmente acha isso, eu quero conversar com você depois. Tá? Nós vamos depois sair para o café, mas eu quero conversar com você. Porque eu acredito que Jesus pode transformar a sua vida do jeito que Ele transformou a minha, gente. Quando eu tinha 18 anos, eu era um carinha que ia lá na igreja, tocava, não cumprimentava ninguém. A pessoa falava bom dia para mim, eu falava, o que você quer? O que você está querendo de mim? Eu só falei bom dia. Não, mas você está querendo tirar alguma coisa de mim. O que você está? Né? É assim. Jamais estaria aqui dando uma palestra hoje. Pelo amor, de jeito nenhum. Jesus pode. Vamos falar? Não ouvi. Jesus pode te curar. Jesus pode te transformar. Ele derramou o sangue dele na cruz por você. E se você fosse a última pessoa desse mundo que precisar de perdão, ele viria e iria morrer por você. Bota seu nome nessa frase. Se eu, George, fosse a última pessoa do mundo que precisasse de salvação, Jesus, Deus me amou de uma forma tão grande que Ele mandaria Jesus só para salvar o George. Põe o seu nome na frase. Sair da negação não é fácil, tirar a máscara não é fácil. E eu já dei a receita, né? Você tira a máscara, quando você chegou aqui. Na hora de ir embora, põe de novo. Tudo bem, está autorizado. E faz isso toda semana, mas não deixe de vir nenhuma semana. Até o dia que você vai, na hora de ir embora, portar a máscara e você vai falar, não preciso mais disso. Aí você joga a máscara fora. No Celebrando a Recuperação, nós temos um ambiente seguro, nós temos pessoas que acolhem, amam e cuidam, sem julgar. Você não vai vir aqui para ser julgado, ninguém vai falar, mas você... Não vai. Nós estamos aqui para acolher. E os líderes aqui foram bem treinados, e a gente falou isso muito, mas muito, mas muito. O ambiente do Celebrando a Recuperação, ele é seguro. E aqui eu deixo uma pergunta para a sua reflexão. Hoje nós vamos ter um grupo, todo mundo junto aqui, né? Mas em que áreas da vida você precisa enfrentar a realidade, interrompendo assim os efeitos da negação? Todos esses que nós falamos e que você anotou no seu boletim aí. Todos esses. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito possa traduzir todas essas palavras em significados para essas pessoas que estão aqui hoje, para as pessoas que estão ouvindo pela transmissão na internet. Que o Teu Espírito desperte e traga discernimento sobre as áreas que eu preciso mudar. As áreas que cada pessoa precisa mudar. E nos encoraje, Senhor. Tira de nós aquele medo que nós conversamos, para que eu tenha coragem de enfrentar, de vir e fazer as transformações. Mesmo que alguém lá em casa vai falar, ixi, mesmo que alguém dos seus relacionamentos vai falar, ixi, Senhor, que eu não ouça essas pessoas, que eu ouça a Tua voz, que eu me lembre desses versículos que nós lemos hoje, de libertar, de quebrar as garras, de quebrar as correntes, de transformação, de vida nova. No nome de Jesus eu oro para a honra e glória dEle. Amém. Alex, continuo. Nós vamos... Essa primeira parte nós chamamos no Celebrando de grande grupo. E agora...